Sancionada em 2013, a Lei Anticorrupção responsabiliza empresas que pratiquem atos lesivos contra a administração pública nacional ou estrangeira. Eu converso hoje com o secretário de Estado de Controle e Transparência do Estado do Espírito Santo, referência na área, Edmar Camata. Tudo bem, Edmar? Obrigado pelo convite. Edmar, vocês são referência na aplicação da lei. Eu gostaria que você começasse falando um pouco sobre essa experiência. A gente tem no Espírito Santo hoje o primeiro processo de apuração de responsabilidade que foi instaurado em 2014 e de lá para cá foram 134 empresas sendo alvo dessas investigações e 82 empresas condenadas, sendo que dessas 82, mais de 30 já foram julgadas aí em última instância administrativa. Alinhado a essa efetividade do Espírito Santo, tem também uma campanha de conscientização? Tem, principalmente com fornecedores, né? Nós temos aí algumas centenas de milhares de fornecedores e eles precisam saber que a aplicação da lei está acontecendo, né? É muito comum uma empresa que não investiu em compliance, que não investiu em integridade, ela perguntar, mas a lei está pegando, né? E é muito comum a gente responder, olha, se capacite seu pessoal, né? Entenda o funcionamento da lei, porque independente da lei pegar ou não, a lei pode te pegar, né? Porque o faturamento bruto anual, né? Uma multa sobre faturamento é uma multa muito elevada, né? Pode ser até 20%. Até 20%, né? E no Espírito Santo nós temos um diferencial que é até recomendado para os outros estados, que é criar um fundo anticorrupção, né? É criar um fundo em que o recurso arrecadado com base nas multas da lei anticorrupção seja usado tão somente em prol de prevenção à corrupção, transparência e atividade de auditoria, a repressão de uma maneira geral. E os programas de integridade para instituir nas empresas que queiram fazer esse tipo de parceria com a administração? É importante lembrar, né, que a empresa, quando ela tem um programa de integridade instaurado, ainda que ela seja punida com base na lei anticorrupção, mas essa multa vai ser menor, né? Então, esse é mais um motivo para que as empresas caiam de cabeça nesse mundo, que é um mundo que abre portas para ela, né? Estava agora há pouco participando de uma palestra aqui em Belo Horizonte e um representante de uma empresa privada, ele me confidenciou que eles cortaram uma empresa do rol de fornecedores deles por uma punição do governo do Espírito Santo, você vê, em outro estado, e a gente vê como que o mundo do compliance, da integridade, ele é interligado, Sim. né? Às vezes a empresa acha que uma punição em outro estado ou em outro país não tem consequência para ela, né? Só que no mundo hoje corporativo, essas punições elas têm uma extensão muito grande, né? Então não é só aquela punição, dá importância de se investir em integridade. O Espírito Santo está firmando agora uma parceria, uma cooperação técnica com a ONG Transparência Internacional e os governos da Dinamarca e do Canadá, que é justamente para isso, para que a gente tenha, com base nesses países, Canadá e Dinamarca, que são referência em integridade, para que a gente tenha uma especialização ainda maior para dar o próximo passo, que nos faz entender mais os programas de integridade, entender mais os sistemas de integridade, para depois cobrar efetivamente das empresas. Agora mais voltado para a população, como é possível explicar esse cálculo da multa? A multa sobre faturamento bruto anual, ela é aplicada para as empresas que causaram algum tipo de dano ao erário ou não. É muito comum a gente falar de corrupção e achar que na corrupção sempre tem um desvio para o particular. Na lei anticorrupção não, né? Muitos dos casos julgados em que as empresas são culpadas sequer tem dano ao erário, mas tem uma atitude que de alguma forma violou ali os princípios da administração pública ou alguma norma em concreto. Vou dar um exemplo. É muito comum, dentre as punições que são aplicadas no Espírito Santo e em outros estados, punir empresas que tenham participado de pregões eletrônicos, empresas que são muitas vezes do mesmo grupo familiar e participam na mesma máquina, no mesmo computador, dando lances simultâneos nos pregões eletrônicos, né? Isso é uma cultura que existe, né? Às vezes a empresa tem mais de uma família e participa dos mesmos pregões, só que isso é uma violação grave à lei de licitações, né? Por quê? Porque os lances que estão sendo dados ali, eles são de conhecimento das duas empresas e é possível se cometer uma fraude a partir dessa participação conjunta. Um caso, por exemplo, em que uma das empresas familiares ganha e a outra fica em segundo lugar com um preço maior. Só que a primeira empresa é forçada a não ser habilitada por falta de algum documento e a empresa que na verdade entra e é contratada pelo poder público é a empresa que foi em segundo lugar. Nesse caso, o segundo lugar tinha um preço maior do que o primeiro
E aí a gente tem uma consequência para o poder público, que é a contratação com preço superior. Mas ainda que esse preço fosse o mesmo, o terceiro lugar, que seria o segundo, ele não é o segundo. Por quê? Porque essas duas empresas participaram juntas para fraudar esse procedimento. Então, assim, esse é um exemplo, né? É um exemplo de uma fraude que acontece lá atrás do computador, e que no Espírito Santo, por meio de um mapeamento, de uma trilha de auditoria eletrônica, a gente conseguiu mapear todas as empresas, eram 64, que participavam de pregões eletrônicos usando o mesmo IP, usando a mesma máquina do outro lado. Culturalmente, isso é algo era comum, infelizmente, né? Em alguns lugares parecia até que era aceito. Aí vem a lei anticorrupção com a sua responsabilidade objetiva e transforma esses fatos em fatos puníveis. Aí vem a multa, que é uma das consequências da lei anticorrupção. No cálculo dessa multa entram vários fatores, né? É uma multa que ela é realmente aplicada sobre o faturamento bruto anual da empresa. Vamos imaginar uma empresa que tem um faturamento anual de 10 milhões de reais, né? E aí 20 milhões de reais, a gente está falando, dentre esses 10 milhões, de 2 milhões de reais, né? Então é um valor muito grande. Nós não estamos falando de aplicação sobre o lucro, é sobre o faturamento bruto anual, que é muito maior do que o lucro da empresa. Então, tem muita empresa que quebra se tomar uma multa de 20 milhões, porque não tem caixa para honrar. E esse valor de multa, ele é gradual, ele pode ser aplicado até 20%. E aí entra a questão de reincidência, entra se a empresa tem um programa de integridade efetivo, né? São várias formas de se dosar, né? Se aquela conduta foi gravosa, se teve prejuízo para a administração pública, né? Até chegar ao patamar de 20% ou não. Nós temos muitos casos que são aplicados aí multas de 3%, de 5%, e ainda assim os valores são consideráveis. Edmar, já existe um cadastro nacional das empresas que não são idôneas, não é isso? Vale lembrar que essas punições, elas são válidas para todos os entes, né? Então, o Espírito Santo proibiu uma empresa de contratar, essa punição vai ser válida para Minas Gerais. E isso é bom porque fortalece o espírito da lei anticorrupção. O poder público, antes de contratar com qualquer empresa, ele tem que ver essa lista e ver se o nome da empresa não está lá. É um cadastro altamente restritivo, é um cadastro que quebra as empresas mesmo. No Espírito Santo, nós tivemos um caso recente de uma empresa de produtos hospitalares, que fornecia para cerca de 90% dos municípios, e não vai poder fornecer mais. Então, isso mostra, né, a necessidade de um mundo empresarial se debruçar sobre a lei anticorrupção para fazer seu trabalho de prevenção, de compliance, de integridade e, principalmente, de mudança de comportamento. Maravilha. Você já falou aqui, comentou que o dinheiro que está sendo arrecadado dessas punições está sendo reinvestido em transparência. Isso. No Espírito Santo foi instituído o Fundo Estadual Anticorrupção, né? Todas as multas aplicadas com base na lei, elas são revertidas para o Fundo Anticorrupção e esses valores podem ser exclusivamente usados com tarefas de prevenção, controle e transparência e aplicação da lei anticorrupção. Isso num cenário em que as controladorias, as secretarias de controle e transparência não recebem um aporte grande de recursos do governo, né? Vale lembrar que muitos governos ainda têm aquela visão de que investimento mesmo ele tem que ir para atividade fim, né? E esquece do controle, que é tão importante. O controle que evita a corrupção, o controle que previne, né? O controle que faz com que o gestor público tenha segurança de realizar o investimento. Então o Fundo Anticorrupção é importantíssimo para isso. Não só para comprar computadores, não só para mobiliar uma sede administrativa de um órgão de controle, mas para tarefas tão relevantes ou mais, como, por exemplo, a capacitação dos auditores, como, por exemplo, avaliar quais são as melhores técnicas mundiais na área para que a gente possa melhorar. Vale lembrar que a lei anticorrupção é resultado disso, de uma comparação com outros países e que se pegou os melhores modelos mundiais. A avaliação, a maturidade do controle interno hoje, ela também vem desse comparativo com a Europa, por exemplo, quando a gente vai lá buscar o modelo de 3 linhas de defesa, que é um modelo importante para a gente amadurecer o controle interno. Quando a gente vai para o mundo privado buscar o IACM, que é o Índice de Maturidade em Auditoria, e traz para dentro do poder público isso. Então isso só se faz por meio de investimento no controle, investimento que tem retorno e um retorno altíssimo para a sociedade. Maravilha, parabéns pelo desenvolvimento do Estado nessa ação. Muito bom, e o objetivo agora é compartilhar, né? Vir a Minas Gerais compartilhar, compartilhar com outros estados por meio do Controle Nacional, Conselho Nacional de Controle Interno, e com isso fazer com que todos cresçam juntos, né? O país precisa muito do controle e principalmente da efetividade de política pública. Vocês disponibilizam algum material para os outros estados que queiram replicar
e possam inovar com as ideias partidas do Espírito Santo? Correto. Não só disponibilizamos, mas como também recebemos esses estados lá. É muito comum, né, os estados visitarem para entender na prática, né? Não é um processo que se consiga passar por telefone, né? Temos um contato para esse processo? Temos contato. Pode ser por meio do próprio Instagram da Secretaria de Controle e Transparência do Espírito Santo, que é só procurar no Instagram, Seconte, né? Secretaria de Controle e Transparência, Espírito Santo. Faz um contato via direct e a gente vai ter o maior prazer em ajudar. Maravilha. Agradeço a sua participação. Obrigado. O CONAS TV de hoje fica por aqui. Dúvidas, sugestões, você já sabe. Envie para comunicação@conas.org.br. Até a próxima.